amigos, o Vasco já se movimenta no mercado, tá? Isso aí é certo. Já há uma movimentação no mercado, antes mesmo do Admar Lopes assumir, e eu falei isso antes, já nesse hiato entre o Marcelo Santana e o Admar Lopes, de que o Vasco fazia contatos. Só que vocês conhecem a maneira como eu trabalho. Eu corro atrás da informação, ouço, vejo e vou buscar. Quando a coisa se confirma, eu trago aqui. Quando a coisa não se confirma, eu prefiro não mencionar e cada um que faça seu trabalho. Bom, eu vou falar hoje de um jogador que foi comentado e que sim, houve contato do Vasco da Gama, que é o atacante Biel. Jogador que foi comprado esse ano pelo Sporting Clube de Portugal, bicampeão português, ao Esporte Clube Bahia, por 6 milhões de euros. Um valor considerável para um jogador que jogou no Fluminense, foi para o Bahia, jogou muito tempo no Bahia e foi vendido e assinou um contrato no Futebol Clube do Porto, na verdade no Sport, de 5 anos. 5 anos foi o contrato assinado, mas ele não se adaptou, não foi bem, não jogou. É um jogador que tem um salário alto, ganha um bom salário na Europa, em dia, e muitos clubes estão procurando, alguns até direto ao Sporting. E eu hoje tive a informação de pessoas que trabalham com o Biel que sim, o Vasco da Gama procurou o staff do jogador e o Sporting de Portugal para saber as condições, a possibilidade. Mas não insistiu porque ainda estava na dúvida quanto ao novo executivo. Provavelmente agora, com a presença do Admar Lopes, português, talvez possa se ativar essa cláusula. Porém, informação que me foi passada pelo staff do jogador, o Biel está na Bahia, num casamento onde ele é padrinho, mas antes de viajar, ele se reuniu com todo o seu staff e definiram: o Biel não quer sair de Portugal agora. Seria para ele uma tragédia. Afinal, já foi para a Europa agora esse ano, em janeiro, 6 meses depois já volta. Então, ele está com a certeza de que vai jogar, de que vai ter mais oportunidades e que vai ficar em Portugal pelo menos até o final do ano. Então, a situação do Biel é essa. O Vasco, sim, fez uma sondagem, procurou saber, não fez proposta, não fez nada. Existem outros clubes que estão buscando entender. O staff do jogador disse claramente, ele vai ficar até o final do ano. Agora, é claro, pinta uma proposta, só que não sei se alguém vai oferecer 6 milhões de euros pelo Biel. É difícil, é muito difícil. Jogador que ganha um bom salário na Europa. Será que alguém vai ofertar? É complicado. Empréstimo, aí o jogador é que não quer. O Sporting libera ele por empréstimo. Ele não vai querer. Ele vai ficar até o final do ano. Então, hoje, a situação do Biel é: o Vasco procurou, o Vasco demonstrou interesse, não aqueceu muito o mercado porque estava sem executivo. Provavelmente agora, com a chegada do Admar Lopes, vai tentar reesquentar isso, mas a definição do staff e do jogador: não sair de Portugal agora. Ficar em Portugal, pelo menos até o final do ano, tentar jogar aí nesses 6 primeiros meses da nova época portuguesa, seria uma alternativa. Então, a situação do Biel é essa. É um jogador que o Vasco tem interesse, mas a coisa acabou não andando. Bom, sobre a situação do Elinho, jogador do Toluca, volto a dizer, há sim sondagens, há sim junto ao empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, ao staff do Bertolucci, sobre a situação dele, que também, como assim a do Biel, não se adaptou ao futebol mexicano, mas é um jogador muito mais caro. Um jogador que foi vendido por 15 milhões de dólares para o futebol mexicano. E a discutir a volta dele é uma situação muito difícil para um clube que não pode fazer grandes investimentos. Dependeria de uma negociação muito amarrada. Mas o Vasco tem bom trânsito no México. Já falei isso aqui. Fez negócio com o Pedro Raul, fez negócio com o Jean Davi, tudo ok, tudo direito. Mas a ter bom trânsito e poder fazer, a gente acabou de ouvir o Admar Lopes falando da realidade financeira. O Vasco sim sondou, da mesma forma como o Biel, até antes do Admar, tem aí um pouquinho de boa vontade por conta do Giuliano Bertolucci, mas que quer fazer negócio,
que quer ajudar o clube dele, o Toluca, quer ajudar o Elinho, enfim. Não sei se seria assim, dessa forma de, pô, ajuda nós aí, traz o cara. Não é assim. Não vai acontecer isso. Então a situação é bastante complicada. Mas o Vasco tem interesse no Elinho. Sim, tem interesse. Essa é a informação. E um outro nome que surgiu é um jogador peruano chamado Sérgio Penha. É volante esse jogador. Jogador da seleção peruana, já jogou na seleção peruana. É um jogador que tem contrato até julho de 2027 com o PAOK da Grécia. E hoje fui buscar informações com amigos e agentes, e a gente tem esse contato grande, até porque na época que o Léo Matos veio para o Vasco, nós fomos buscar informações na Grécia, a gente sempre junta lá. E sim, o Vasco foi buscar informações a respeito desse rapaz, mas ele foi considerado um jogador normal. E a expressão que eu ouvi hoje de uma pessoa que estava ali tentando fazer esse contato é de que ouviu do Vasco: precisamos de melhores do que temos. É muito bom jogador, mas não é o acima da média que a gente precisa. Não é o jogador que a gente tenha como investimento certo. O Vasco não vai fazer investimentos sem ter a possibilidade de ter um retorno imediato. Como disse o Admar, o jogador tem que chegar e tem que se adaptar. O Sérgio Pena é um jogador considerado bom, de boa qualidade, mas, como eu disse, avaliado como normal. Um jogador que não vai fazer a diferença dentro do Vasco. E para trazer alguém que não vai fazer a diferença, a gente vê até pela seleção peruana, que é uma seleção que não vai se classificar para o Mundial. Talvez seja um jogador muito mais por conta de liberdade de mercado, facilidade, empréstimo, quer voltar, aquela coisa toda, porque ainda tem contrato de mais 2 anos com o futebol grego, mas a priori também é um jogador que o Vasco não vai buscar. Sei que é frustrante, gostaria de trazer a informação aqui ao contrário, né? De que o Vasco trouxe e vai trazer jogadores para jogar, de que o Vasco vai trazer jogadores para fechar, enfim. Mas apenas para a gente entender que existe, o Vasco está correndo atrás, o Vasco não está deixando de correr atrás. O Vasco está buscando jogadores, está querendo jogadores, e que a direção não está parada no tempo e no espaço, está batalhando, está tentando algum nome diferente, enfim. Então, vamos entender até onde vai essa possibilidade, mas a gente já vê pelo perfil. Porque, por exemplo, o Biel é um jogador que não é um extra-série, é um bom jogador, um jogador que eu não sei se seria titular no Vasco, com posição de elenco, poderia ser, mas pode até jogar. Jogador que joga nas duas pontas. O próprio Sérgio Penha, não conheço, volante, jogador da seleção, que está na Grécia. Será que seria? E eu fico até feliz quando eu ouço que alguém do Vasco comentou: olha, a gente precisa de jogadores melhores que temos. Porque a gente ouviu isso com o Jean Davi e com o Max Domingues. E tenho certeza que esses jogadores não eram melhores do que aqueles que o Vasco contratou, né? Não... Hora de falar sobre o Vasco, que está mudando uma decisão tomada em janeiro. Quando o Cruz Maltino fez seu planejamento financeiro, estabeleceu como julho a data para a venda do Ryan, a principal joia do clube, alguém avaliado entre 14 e 15 milhões de euros. Mas, a pedido do Fernando Diniz, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe cogitam adiar essa venda para o fim da temporada. A avaliação é de que se o Ryan ficar por mais tempo jogando no Vasco, ele vai valer bem mais do que esses 15 milhões de euros que poderiam estar disponíveis no mercado na metade desse ano. Importante lembrar que para que esse negócio não aconteça, o Vasco terá de negociar pelo menos mais 1 ou 2 atletas. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa, a escassez de receitas e a transferência de atletas tem papel importante dentro do Cruz Maltino. Hoje, jogadores de maior destaque seriam o Piton, lateral esquerdo, que já foi cobiçado por vários clubes europeus, além de João Vitor, zagueiro que também já teve na mira de clubes brasileiros. Só para completar sobre o Vasco, Admar Lopes foi apresentado como novo diretor executivo de futebol português, que já trabalhou com o Léo Jardim, e a primeira missão do Admar é tentar a renovação o mais breve possível do contrato com o Léo. Dá para dizer que existe otimismo no Vasco para a extensão desse novo contrato. Quinta proposta diferente foi feita ao goleiro. Vamos trazer novidades nos próximos dias, beleza?